Bom dia, galera. E aí, tudo bom? Tudo bem com vocês? Embora seja de noite ainda aqui, mas eu tô gravando a aula que vocês vão assistir amanhã cedo. Bom, vamos lá. É, Vamos falar sobre solubilidade. Aqui tá o professor Henrique, mas foi um material que ele passou para mim, tá muito bom. Solubilidade é importante aí na qualitativa, que justamente pela solubilidade a gente consegue diferenciar alguns elementos uns dos outros, né? Através da insolubilidade, por exemplo, formação de precipitados. Nós vamos estar tratando hoje de compostos solúveis, tá? Então, a primeira parte aí da solubilidade seria isso. Vou dar alguns exemplos, né, de análise. Sulfeto de chumbo, que é o PBS, composto insolúvel. O NaS, que é o sulfeto de sódio, é solúvel. Então, se você tiver numa água chumbo e sódio e você atacar essa água com um sulfeto, vai se formar sulfeto de chumbo escuro e o sódio vai ficar em solução. Depois, você submetendo essa água num teste de chama, por exemplo, você consegue saber que tinha sódio na água e chumbo na forma de precipitado. Bom, isso é só um exemplo, tá? Vamos seguir a matéria aqui de solubilidade. Solubilidade, propriedade física das substâncias se dissolverem ou não num determinado líquido. Denomina-se solutos compostos químicos que dissolvem outra substância. Solvente é a substância na qual o soluto será dissolvido para a formação de um novo produto. Dissolução química é o processo de dispersão do soluto em um solvente, dando origem a uma solução ou mistura homogênea. Classificação dos solutos. Então nós temos aí três classificações, né? Solúvel, quando o soluto se dissolve no solvente. Pouco solúvel, quando o soluto apresenta dificuldade para se dissolver. E insolúvel, solutos que não se dissolvem naquele solvente. Princípio comum em solubilidade é semelhante e dissolve semelhante. Isso quer dizer que um soluto polar tende a se dissolver em um solvente polar. O mesmo é verdadeiro para substâncias apolares. Nós vimos ligações iônicas. Então, ligações iônicas, nós temos aí solutos polares, né? Porque formados por ligações iônicas, na hora que elas dissociam, se dissociam em íons, né? E a gente não falou nada sobre ligação covalente. Também nem é o objetivo do nosso curso, mas os compostos do carbono que formam ligações covalentes tendem a formar compostos apolares. Claro que nem todas as substâncias orgânicas são essencialmente apolares, tá? Mas boa parte delas, por exemplo, gasolina. Você vê que a gasolina não se mistura na água, né? Bom, é por isso, porque ela é uma substância apolar. Até falou aqui, ó, os hidrocarbonetos apolares apresentam pouca solubilidade em água, que é polar. O álcool polar é solúvel em água, mas não é solúvel em gasolina, apolar. A solubilidade dos sais é diferenciada. Elas podem ser classificadas em sal solúvel e praticamente insolúvel. Tá certo? Como eu falei do sulfeto de chumbo. Essa parte da insolubilidade é muito importante, mas vai ser tratada no futuro, não agora, tá? Vamos lá. Onde a gente parou? Aqui. Coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade CS determina a capacidade máxima do soluto que se dissolve em uma determinada quantidade de solvente. Isso conforme as condições de temperatura. Em resumo, o coeficiente de solubilidade é a quantidade de soluto necessária para saturar uma quantidade padrão de solvente a uma determinada condição. Exemplo: um copo d'água com sal, inicialmente o sal desaparece na água. No entanto, se for adicionado mais sal, em determinado momento ele começará a se acumular no fundo do copo. Isso acontece porque a água, que é um solvente, atingiu seu limite de solubilidade e a quantidade máxima de concentração
de sal. Ponto de saturação. Então a gente tem solução insaturada quando a quantidade do soluto é menor do que o coeficiente de solubilidade. Solução saturada quando a quantidade de soluto é exatamente a mesma do CS, coeficiente de solubilidade. É o limite da saturação. Solução supersaturada quando a quantidade de soluto é maior do que o coeficiente de saturação. Desculpa, coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade, fórmula para calcular é essa aqui, ó. É M1 sobre M2 vezes 100, né? Onde CS, coeficiente de solubilidade, M1 massa do soluto e M2 massa do solvente, certo? Curva de solubilidade. Curva de solubilidade aqui. Fica aqui. A capacidade de solubilidade química de uma substância submetida à alteração de temperatura não é linear. Então são algumas colocações aí da curva, tá? A variação da capacidade da solubilidade em função da temperatura é conhecida como curva de solubilidade. A maioria das substâncias sólidas tem seu coeficiente de solubilidade aumentado com o aumento da temperatura. Assim, a solubilidade de cada material ocorre de maneira proporcional conforme a temperatura. Aumentou a temperatura, aumenta a solubilidade. É até um ponto onde é trabalhado. Por exemplo, no processo de fabricação de açúcar, o que se faz? Se aumenta a temperatura, né, para fazer com que a água seja evaporada e a solubilidade aumenta. Mas o que eles fazem no processo? Eles mexem na pressão, por exemplo, para diminuir a quantidade diminuir a solubilidade até o ponto de saturação. No ponto de saturação, supersaturação, cria-se os grãos e aí a partir disso que consegue-se cristalizar o açúcar e separar ele da água. Então se usa bastante esses conceitos de curva de solubilidade na produção de açúcar, né? Eu não fabrico açúcar, tá? Mas tem os meus amigos aí que... O Ângelo, por exemplo, ele manja bastante. Bom, continuando aqui, né? Cada substância possui uma curva de solubilidade própria para um determinado solvente. No caso do açúcar, tem todas as substâncias, né, que se dissolvem em água. A variação da solubilidade é considerada linear quando não está sob influência da temperatura. Para conhecer a variação é preciso observar a curva. Então nós chegamos aqui na curva de solubilidade. Então, como o nome já sugere, ela não é linear, ó. Conforme aumenta a temperatura, a solubilidade ela aumenta com a temperatura. Ela vai aumentando, né? Ela não tem uma relação linear aqui, ó. Ela vai aumentando de uma maneira não linear, né? Aumentando mais. Numa temperatura constante, você tem uma variação constante aqui de insaturada, né? Nesse ponto, para saturada e supersaturada, né? Isso seria numa temperatura constante aqui. No mais, é isso que se informa. Normalmente a gente aquece, né, uma solução. Se a gente levar a 80 graus, a gente tem aqui, ó, o ponto de saturação dela fica em torno aqui de 160 gramas, né, no caso do KNO3, né? E se a gente resfriar essa solução, ó, nesse mesmo aqui ela vai se encontrar super saturada nesse mesmo ponto aqui, ó. Então qualquer distúrbio que tenha nessa solução a gente vai ter cristalização conforme a gente resfriou essa solução, tá certo? Bom, é isso aí, tá, pessoal? Então qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês lerem também. Bom, bons estudos, tá, galera? Tchau.